Agradecido seja o teu nome, louvado seja a tua presença divina e poderosa nessa noite, meu Pai. Deus santo e poderoso, Deus maravilhoso, nós estamos na tua casa nesse dia de hoje para exaltarmos e glorificarmos o teu nome, para buscarmos a tua presença santa e gloriosa, Senhor. Ó Pai Santo, nós queremos essa noite, em nome de Jesus, pela revelação do Espírito Santo, pela autoridade e poder do Espírito Santo, Senhor, para tratar as doenças, maldições dos espíritos atormentadores, Satanás. Senhor, repreende essa obra maligna, repreende esse espírito maligno, Senhor, repreende essa força do mal que vem batalhando, que vem lutando, Senhor, contra o teu servo, parceiro. Em nome de Jesus, nós estamos nessa noite, Pai, buscando a tua presença e a presença do Espírito Santo. Estamos essa noite, Senhor, crendo no teu poder, na tua autoridade, Senhor, que aonde a revelação entrar, aonde a revelação, Senhor, alcançar, a vida dessa pessoa nos lados da família, Satanás será destruído, será derrotado, será vencido pelo poder do sangue de Jesus. Ó Pai Santo, quebra essa maldição, quebra essa obra maligna, quebra esse espírito maligno, Senhor, que vem batalhando, Senhor, contra a vida do teu povo, contra o teu lar, a família da tua igreja, do teu servo. Vai entrando, Senhor, nesse lugar, Senhor. Vai entrando, Senhor, nessa casa do céu. Vai entrando na vida desse ouvinte, que está lá no plano, que está me ouvindo, Senhor, nesse momento, Pai querido, e que seja o seu nome glorificado na vida de cada um dele, o seu nome seja exaltado na vida de cada um dele, que a tua presença seja soberana, Senhor, que a tua presença seja gloriosa, Senhor, que a tua presença seja maravilhosa, Senhor, para curar, para libertar, para fazer maravilhas, sinais e prodígios, através do poder do nome de Jesus. Oh, grama, açoiando, levando, vai para destruir essa doença, esse mal, essa enfermidade, Senhor. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder para destruir o poder, toda força do mal, toda força maligna. E vai entrando agora na mente, no coração desse irmão, dessa irmã, porque a tua palavra diz: Satanás deixa a mente, para a pessoa não entender, não compreender, Senhor, as coisas celestiais, ser abençoado, e ser sarado, ser curado, Pai. Sai espírito de Satanás, sai espírito maligno, sai obra maligna, força maligna seja repreendida esta noite, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, o Senhor dos céus e da terra. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ler o Salmo 12. O Salmo 12, aleluia. No versículo 6, apenas um versículo da palavra de Deus. O Santo Espírito de Deus, nós vamos ler em nome do Senhor no Salmo 12, versículo 6. Glória a Jesus, glória a Deus. Os irmãos entenderem com grandes coisas do Senhor, Ele faz pelo seu povo, e o nome de Jesus Ele é glorificado. Aqui no Salmo 12, versículo 6 diz: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. A palavra do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e é purificada 7 vezes. Pode sentar. Louvado seja Deus, a palavra de Deus, a pureza da palavra de Deus. Amém? A pureza da palavra de Deus. Jesus, ele, uma certa vez, ele disse que erreis por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Nesse texto sagrado, nós vamos aprender sobre a pureza
e perfeição da palavra de Deus. A palavra de Deus é pura e perfeita. A palavra de Deus purifica e aperfeiçoa o homem para toda boa obra. Por isso que é importante a palavra de Deus. Porque nós não estamos na igreja, irmão, em meio de lugar, em meio de pessoas perfeitas. Não, estamos na igreja em meio de pessoas imperfeitas, mas buscando a perfeição em Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz, que o Senhor disse, que Jesus disse: olha, seja perfeito, como meu Pai, Ele é perfeito. Nós não somos perfeitos, mas temos que a cada dia buscarmos a perfeição de Deus. Temos que cada dia mais, cada dia crescermos na graça e no conhecimento da palavra de Deus para a nossa vida. Então é a pureza da palavra de Deus. Toda a palavra de Deus ela é pura. Para mostrar o quanto a palavra de Deus é pura, o salmista usa o exemplo do refinamento da prata, a qual era purificada no fogo, para que dela fosse tirada toda a escória. Quer dizer, não tem como a pessoa se libertar sem estar examinando essa escritura. Não tem como a pessoa estar liberta se ele não permitir que a palavra de Deus entre na sua vida e comece a purificar o seu coração, a sua mente, a sua alma. O que eu mais observo nesses 42 anos de evangelho, que quando Satanás não quer que a pessoa se liberte, ele começa a distrair as pessoas. A pessoa está aqui na igreja, o seu corpo físico, mas a sua mente está fora. Por quê? Porque quando a pessoa entra nesse estágio de estar com o seu corpo na igreja, né, e a mente está fora, ele praticamente, a palavra de Deus não começa a fazer efeito sobre a sua vida. Mas quando a pessoa está ligada com Deus, você vê, tem pessoas que quando chega na igreja, ele não consegue prestar atenção no culto. Ele não consegue estar atento à palavra, ele não consegue ficar inquieto, ele não consegue sair de uma agitação dentro dele. Por causa de quê? Porque Satanás não quer que a palavra entre. Porque se a palavra entrar, essa pessoa será purificada. Se a palavra entrar, ele vai começar a brilhar como ouro através do poder da palavra, porque a palavra que converte o homem do seu pecado e da sua maldade. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele converterá o homem do seu pecado e da sua maldade. Mas como o Espírito Santo vai fazer isso? A pessoa abriu o seu coração para o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai o coração de ninguém. Você tem que abrir o seu coração para a palavra, abrir o seu coração para o Espírito Santo, buscar a presença de Deus para você entender a palavra. Então o salmista, ele deu um exemplo, né? Que a palavra, ela tira toda a escória, toda a sujeira, né? Que a palavra, porque a Bíblia diz que nova criatura as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, através de nós ouvirmos a palavra de Deus. Em 2 Samuel, no versículo 22 e 31, Davi afirma: o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. A palavra de Deus é o ouro refinado. A palavra de Deus é um escudo para aqueles que confiam no Senhor. Porque quando o homem e a mulher, ele se apodera da palavra, ele busca a palavra, ele busca o conhecimento de Deus para a sua vida, quando o mal se levanta, quando o inimigo se levanta, quando o inimigo ele quer batalhar contra você, a palavra de Deus é escudo para aqueles que confiam no Senhor. No Salmo 119, no versículo 140, o salmista diz: a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo ama. Aquele irmão que ama a Deus mesmo, que busca a presença de Deus, ele tem prazer na palavra. Amém? Ele tem prazer de entender a palavra. Não é
só ler a palavra, é entender, é buscar o conhecimento dentro da palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos continuar. E em Provérbios, capítulo 30, versículo 5, é dito que toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que nele confiam. Portanto, a palavra de Deus é pura e sem mistura. Isso é importante, né, irmãos? Nós entendemos que a palavra de Deus, ela não tem mistura. A palavra de Deus, ela não tem dúvida. A palavra de Deus, ela é pura, ela é eficaz, ela é poderosa para a glória de Deus. A palavra de Deus é o efeito purificador, né? O efeito purificador da palavra. Olha só, o efeito purificador da palavra. No Salmo 119, versículo 9, o salmista diz: como purificará o jovem seu caminho? Como purificará o jovem seu caminho? Observando conforme a tua palavra. A palavra de Deus traz pureza aos nossos jovens. Porque muitas vezes os jovens têm vivido uma vida fora da palavra e não têm vivido uma vida purificada pelo sangue de Jesus, porque não tem dado crédito à palavra. Amém? Porque não tem dado valor à palavra. Você vê muitos jovens da igreja misturados em tantas coisas dentro da igreja, misturado no louvor, na adoração, misturado em eventos, que isso é bom, que isso é agradável a Deus, mas ele tem que estar principalmente envolvido dentro da palavra, porque a palavra de Deus que traz purificação, a palavra de Deus que traz mudança, a palavra de Deus que traz ação na vida do jovem. Então, como purificar o jovem seu caminho? Observando conforme a tua palavra. A palavra de Deus traz pureza para os nossos jovens. Em João 15,3, Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém? Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Louvado seja o nome de Jesus. Em João capítulo 17, versículo 17, o Senhor Jesus Cristo ainda revela o poder santificado da palavra. A palavra traz santificação, a palavra traz limpeza, a palavra nos traz redenção. Amém? A palavra nos traz uma aproximação ao nome do nosso Deus. A palavra nos traz uma grandeza, uma glória. Seja o nome do Senhor louvado. Aleluia. Cristo ainda revela o poder santificador da palavra de Deus. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 26 e 27, o apóstolo Paulo afirma que a igreja foi santificada e purificada pela palavra de Deus. A igreja foi santificada e purificada pela palavra de Deus. Quem entendeu isso? Amém? Quem entendeu isso? Amém? E você pode entender. Como você vai entender? Porque tem muitas igrejas que dão ênfase a muitas coisas, né? E menos a palavra. Você vai numa festa de uma igreja, você vai lá ver grupos e mais grupos cantando, né? Oportunidades e oportunidades. E você vê lá o que? 10 minutos para a palavra. Estourar o horário de tanto cantação, de tanto cantar, e quando chega no momento da palavra, é aquela coisinha pequena. E ainda fala assim para o pastor: eu chamei o pastor porque ele é sábio, ele é entendido, e ele vai dar uma pequena palavra. Mas, e é por isso que nós estamos aí, acontecendo o que está acontecendo nas igrejas. Muita gente dentro da igreja, muitas vezes, e poucos convertidos. Muita gente dentro da igreja e pouca libertação. Muita gente na igreja e pouca comunhão com Deus. Muita gente na igreja e pouca intimidade com o Espírito de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus que santifica e purifica. Sem a palavra não há purificação. Sem a palavra não há santificação. O salmista diz: escondi a tua palavra, escondi no meu coração. Tem irmãos que colocam a Bíblia no carro,
coloca a Bíblia lá na estante, coloca a Bíblia não sei aonde, coloca a Bíblia debaixo do travesseiro, mas a Bíblia, irmãos, não é para estar nesse lugar, a Bíblia tem que estar dentro de você. A palavra de Deus tem que estar dentro do teu coração, fazendo uma semente de purificação e santificação, a perfeição da palavra de Deus. O texto em Salmo 12, 6 também diz que a palavra de Deus é pura como a prata refinada, 7 vezes na fornalha. 7 vezes é o número da perfeição divina, porque em 7 dias o Senhor Deus criou o mundo pelo seu poder da sua palavra. Louvado seja Deus, tudo foi feito através da palavra. Haja luz, ouviu? Amém? Tudo é através do poder da palavra. Como você quer viver sem a palavra? E como você quer viver a sua vida sem a palavra de Deus? Não é uma palavra, irmãos, é comprada, né? Muitos irmãos, mas eu vejo bastante o YouTube, eu vejo bastante canal, bastante mensagem. Não são mensagens, irmãos, que são compradas, são mensagens que são adquiridas pelo pregador, um pastor de uma igreja que te convida aquela pessoa, né, muitas vezes, e diz assim: você pregue isso dentro da igreja. É uma coisa não é uma coisa direcionada pelo Espírito, pela unção do Espírito, mas uma coisa que é comprada através de você vai pregar lá e você vai pregar isso. Por isso que você tem que examinar esse tudo, que são delas que testifica e nelas encontrarás a vida eterna. Louvado seja Deus, está envolvido dentro da palavra, né? As pessoas hoje em dia não carregam mais a Bíblia para a igreja mais. Está tudo no celular. Aí quando chega na igreja não desliga o celular toca, o celular faz barulho, o celular fica vendo o zap, fica vendo isso, mas não tem ligação com a palavra. Mas eu não posso desligar o celular, porque não, você tem que desligar o celular e vir com a Bíblia e cultuar a Deus, um culto racional, né? A Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, inclina-te a ouvir do que oferecer sacrifício em torno. Quando você vem para a igreja, você vem para adorar, você vem para glorificar, você vem para exaltar o Senhor, você vem para adorar o nome do Senhor, você vem para ouvir a palavra de Deus, e essa palavra vai fazer bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra ela é eficaz. Claro, irmão, eu estou falando com vocês aqui, acontece em muito lugar, graças a Deus aqui não acontece, né? Louvado seja Deus, mas todos nós temos que entender, temos que carregar a Bíblia, temos que ter uma Bíblia e carregarmos ela conosco, para chegarmos e examinarmos junto a palavra de Deus, porque o povo de Israel pereceu, porque os sacerdotes esqueceram que o templo do Senhor, que o lugar do Senhor e o templo do Senhor era um lugar de quê? Lugar de oração, o lugar de ensinamento da palavra e o lugar de adoração do Senhor. Isso é que foi levantado a igreja foi levantada para adoração, a igreja foi levantada para oração e para o ensinamento da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Aqui em Gênesis 2:3 e em Provérbios 9:1, o sábio Salomão afirma que a sabedoria possui 7 colunas. Aleluia. Que a sabedoria possui 7 colunas. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. No Salmo 19:7, o salmista afirma que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Amém? A palavra de Deus dá sabedoria aos simples. A palavra de Deus dá visão aos simples. A palavra de Deus faz efeito na vida dos simples. No Salmo 119, versículo 96, o salmista enfatiza a perfeição da palavra de Deus, dizendo: a toda perfeição vem limite. A toda perfeição vem limite, mas o teu mandamento é amplíssimo, quer dizer, é amplo. O ensinamento de Deus,
A palavra de Deus ela é ampla. Tudo não tem limites, tudo tem limites, né? Tudo tem os seus limites. Mas a palavra de Deus ela é ampla. A palavra de Deus é poderosa, é tremenda, é gloriosa. E para a conclusão desse sermão não poderia ser outra. Olha só o que diz o apóstolo Paulo a Timóteo: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Então, toda a palavra de Deus, amém? Toda a escritura, divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Irmão, não tem instrução, amém? Fora da palavra de Deus. O homem não pode ser perfeito em Deus sem a palavra, amém? Seu ensinamento, a palavra de Deus ela nos corrige, a palavra de Deus ela nos corrige, ela nos repreende, ela nos exorta. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeito em todas as boas obras. Sem a palavra não há correção, irmão. Sem a palavra não há mudança de vida. Por quê? Quando a palavra de Deus ela faz efeito na vida do homem, quando a palavra de Deus e o Espírito Santo faz efeito no homem, ele tem mudança. Se ele não mudou a sua vã maneira de viver, a palavra não fez efeito na vida dele. Amém? Quando eu era do mundo, eu era assim, eu sou crente, eu sou assim. Então não houve mudança na vida. Você tem que ser nova criatura. Amém? Como o Senhor disse lá para Nicodemo, necessário é nascer de novo. A pessoa, quando verdadeiramente se converte a Deus, ele nasce de novo. Aí esse dia eu vi uma irmã falando assim, uma irmã dando testemunho e dizendo assim: pastor, eu não entendo o que aconteceu com meu pai. Aí o pastor perguntou: o que aconteceu com seu pai? Todos dizem amém? Amém. Todos dizem amém? Amém. Todos dizem amém? Amém. O que aconteceu com seu pai? O meu pai, quando era, antes de ser crente, era um homem educado, era um homem sábio, era um homem que falava manso, era um homem que tratava as pessoas bem. Porque tratar as pessoas bem, irmão, não é só tratar as pessoas de fora, é tratar as pessoas de dentro de casa, de dentro do lar, de todas as formas, tratar o tratamento de Deus. E depois aquele homem entrar para a igreja, ele é um homem bruto, um homem ignorante. Amém? Um homem bruto, ignorante. Então houve conversão dele? Não, ele não se converteu verdadeiramente. Amém? Ele é um cara religioso. Amém? Ele entrou numa religião, né? Porque a verdadeira transformação do crente, irmão, ele tem mudança de atitude, tem mudança de vida, tem mudança de comportamento. Aqui, ó, amém? Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, segundo Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. E a palavra de Deus diz que o obreiro aprovado por Deus é aquele que maneja bem a palavra da verdade. O obreiro aprovado, a obreira aprovada por Deus é aquele que maneja bem a palavra da verdade. Então, vamos nos instruir cada vez mais dentro da palavra de Deus. Vamos buscar mudança, irmão, porque todos nós precisamos de mudança, todos nós precisamos de libertação, todos nós precisamos, irmão, o Espírito Santo, ele muda o nosso caráter, ele muda a nossa mentalidade humana para uma mentalidade espiritual, para uma mentalidade de vida do Pai, para uma mentalidade de vida da luz da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que Deus abençoe os irmãos,
Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus possa trazer iluminação da palavra de Deus para você. Oremos ao Pai, em nome de Jesus. Pai, nós estamos na tua presença e na presença do teu Espírito Santo. Nós estamos na presença do Senhor, Pai, para agradecer, Pai, nesta noite, por essa palavra poderosa, por essa palavra ser grandiosa, tremenda, santa, Senhor. Que o Senhor possa trazer, através da palavra, mudança, meu Pai, mudança de atitude, mudança de vida, mudança de pensamento, Senhor. Que sejamos orientados na nossa vida pela tua palavra, que sejamos enriquecidos pela tua palavra, que sejamos abençoados pela tua palavra, que a tua palavra faça um efeito sobrenatural na vida do teu servo, da tua serva, meu Pai Santo, meu Pai poderoso, Senhor dos céus e da terra, Senhor maravilhoso, grandioso, tremendo, santo, justo, Deus fiel, faz maravilhas, meu Pai, faz sinais e prodígio através da tua palavra, e venha trazer cura, venha trazer milagre, libertação, venha trazer, Senhor, libertação, venha trazer, meu Deus, a tua graça e a produção, através do poder do Espírito Santo, da oração poderosa. Pai, a igreja está orando pelos irmãos do canal, a igreja está orando pelo teu povo, a igreja está orando pela tua nação, pelo teu direito, a igreja está orando, Senhor, pelos teus servos e servas, meu Pai, que em nome de Jesus Cristo vou receber essa oração, vou receber essa palavra, vou receber a autoridade e poder do céu, através do teu Santo Espírito. Ó Senhor, sempre com as mãos para abençoar, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados irmãos, amados ouvintes, amados irmãos do canal, Deus possa abençoar a vida de vocês, abençoar a vida de vocês. Nós estamos aqui na igreja, Assembleia Chama do Espírito de Deus, nessa noite trazendo essa palavra de poder e autoridade para a tua vida, para a vida da tua família, e que você possa, nesse momento que você ter essa mensagem, você aceitar Jesus como Senhor da tua vida e ser uma pessoa abençoada